Quinta-feira, Beatles, e hoje o papo vai ser daqueles de arrepiar, porque vamos falar de como os Beatles mudaram o jogo da música, mexeram com a cabeça de meio mundo e transformaram o estúdio num verdadeiro parque de diversões. Já vou avisando, pode preparar o cafezinho, a água, a cerveja, o uísque ou chá preto com leite, porque a viagem vai ser longa. Então já deixa o seu like, compartilha com aquele amigo que ama Beatles e se inscreve no canal, porque hoje a gente vai fundo e temos a participação especialíssima dele, de um dos maiores guitarristas do pop rock Brasil, Carlos Coelho. Seja muito bem-vindo mais uma vez, Carlos. Isso eu adoro falar. Obrigado pelo convite. Abraço aí para o Heitor e Alain. A gente já conhece bem o Heitor, a gente já tocou junto, inclusive. Eu lembro claramente... Tocamos junto antes do Biquíni existir, né, cara? Eu me lembro claramente da gente ensaiando ali naquela Rua do Canal. Na casa do Lorival Franco, que é tecladista. Perfeitamente, lembro da imagem da gente ensaiando junto. Sensacional, sensacional isso. E meu Heitorzão, salve Heitor, e meu querido amigo Alain aqui para fazer uma frente com a gente, deixar aquele papo animado, com clima de uma boa conversa de loja de disco, que é o mote aqui do canal, é o clima que a gente sempre tenta deixar aqui as nossas conversas. Carlos Coelho dispensa apresentações, mas caso entre algum desavisado aqui, ele é responsável por um dos solos mais lindos da música brasileira. Eu estou falando do solo de Timidez, que eu não me canso de dizer isso para ele. É um dos top 5 de solos de pop rock para mim. É sensacional e ele é guitarrista do Biquíni, óbvio. Heitor Piton, como todos conhecem, jornalista, músico, como é que é? Gibiteiro, quadrinheiro, colecionador de quadrinhos. E Alan também, meu querido Alan, um dos sem carisma aqui, grande músico, guitarrista, que está com um trabalho novo aí para pintar logo nos serviços de streaming. Coelho, vamos começar pelo convidado, né? Seja muito bem-vindo mais uma vez. E antes da gente mergulhar nesse papo de qual foi a sua primeira conexão com os Beatles e tal, se foi amor à primeira vista, quero que você fale resumidamente o que é os Beatles, o que são os Beatles para você? O que é essa paixão que a gente tem por essa banda? Olha, além de eu ter uma paixão por música, a minha paixão maior dentro da música são os Beatles. Eu só sou músico por causa dos Beatles. Eu quis aprender a tocar violão para poder tocar as músicas dos Beatles. Então, eu não quis tocar violão, eu quis tocar as músicas dos Beatles. Isso faz muita diferença. Eu não aceitei nenhum professor, eu tinha 12 anos, eu não aceitava nenhum professor eu só procurava professores, minha mãe procurava para mim, que ensinassem Beatles. E eu não aceitava nada diferente, nenhuma outra ideia de que não fosse aprender as músicas dos Beatles. E tinha um universo enorme de músicas, eu não sabia nem tocar, então eu queria aprender música dos Beatles. Até que eu passei por uns 2 professores, até que eu tive o Antônio Gomes, que foi meu professor de música definitivo, né? Ele me ensinou violão e ele conseguiu me ensinar outras músicas que não eram dos Beatles, depois de um tempo. Meu primo, né? Meu primo, Antônio Gomes. Ele é teu primo? Ele é meu primo, cara. Ele é primo do meu pai. Ele também me ensinou a tocar violão. Não sabia disso. Ele que te ensinou a tocar violão? Sim, exatamente. Eu aprendi com ele. Ele é um excelente professor, né, cara? Além de ser um violonista ótimo, que ele poderia nem ser um violonista ótimo e ser um excelente professor, mas ele é as duas coisas. Muito bom, mundo pequeno esse. Agora eu já vou largar aqui para a gente já começar a discutir se dá para dizer assim, antigamente, só para a galera, até a década de 50, era tudo single, tá, galera? Não se pensava em álbum, em música pop, em rock and roll, era single. A parada era single, né? A gente pode dizer que os Beatles foram um dos primeiros a entender que um disco podia ser mais do que um apanhado de singles e compilar isso de uma forma a contar uma história em um álbum? Eu acho que foi porque os LPs foram inventados em 1946. E, como toda inovação tecnológica, ela demora muito, é caro, demora muito para você
fazer com que aquilo seja difundido mundialmente, ainda mais em 1946. Se é só você lembrar quando a gente passou do LP, todos nós vamos lembrar perfeitamente quando a gente passou do LP para o CD. Ninguém gosta de mudança. Você não gosta de mudar de carro, não gosta de mudar de casa, não gosta de comprar nada novo. Qualquer mudança, o ser humano fica meio cabreiro. E aí vinha a mudança do LP para o CD. Você ia ter que comprar um aparelho novo, que você não sabia como é que funcionava, e eram aparelhos horrorosos, quebravam com uma frequência, eram caros, você tinha poucos rótulos, poucos CDs à venda. Eles inventaram o aparelho, mas não tinham inventado toda a discografia do mundo inteiro em CD. Então, isso demora para você engrenar com aquilo, alguém tem que comprar, você tem que ouvir na casa de alguém, se convencer de que aquele tem um som legal, que é melhor do que o outro. Então, o LP demorou mais, ainda mais quando a gente está falando. A passagem para o CD foi nos anos 90, a gente está falando de 1945. São 45 anos daquilo. Aquilo não foi uma coisa tão fácil. Então, não existia. Os Beatles, eles foram transgressores em uma infinidade de coisas. Para vocês terem ideia, evidentemente, quando eu falo vocês, eu estou falando para todas as pessoas, vocês sabem, nós participantes aqui, a gente sabe disso. Os Beatles, eles inventaram a carreira do compositor que interpretava também, porque até eles existiam os compositores e os intérpretes. Os Rolling Stones são mais contemporâneos do que os Beatles, assim, que todo mundo conhece. Os Rolling Stones eram intérpretes, eles não pensavam em compor. Tanto que o primeiro sucesso dos Rolling Stones foi composto por John Lennon e Paul McCartney. Então, era uma novidade incrível você ter compositores que interpretavam. Elvis Presley era um intérprete, ninguém nunca ouviu uma música escrita por Elvis Presley, ou Frank Sinatra. As pessoas, eu sei, para nós é muito fácil falar isso, mas o mundo todo não pensa que, será que Love Me Tender não era do Elvis Presley? Não, cara. Ninguém conhece nenhuma música do Elvis Presley. Vocês podem me corrigir, eu nunca vi uma música assinada por Elvis Presley. Ele era um intérprete. E todo mundo era assim. Eram intérpretes ou compositores. E você não conhece a cara de nenhum dos compositores das músicas que esses caras gravaram. Então, os Beatles inventaram isso, que era uma coisa incrivelmente nova na época. Tanto que os Beatles demoraram pouco tempo, né? 2 álbuns, para ter um álbum inteiro assinado por eles. Não é o For a Hard Day's Night, que foi todo feito por eles. Pois eles viraram compositores. E depois disso, eles ainda lançaram mais 2 discos, que foi o Beatles for Sale e o Help, onde ainda tinham músicas de outros artistas. Então, a Hard Day's Night foi um acidente ali no percurso, que eles ainda não estavam convencidos que eles tinham moral para compor o álbum inteiro. Então, isso foi uma grande mudança no show business. Não, show business foram outras mudanças, mas na carreira do artista, né?